Vamos começar então com o morango. Eu tenho 300 gramas de morangos que eu já higienizei e a dica que eu sempre dou é a seguinte: não higienize os morangos sem o cabinho, o cabinho com as folhinhas, porque senão quando você for lavar, a água vai entrar dentro do morango e eles vão ficar encharcados. Então higienize-os sempre com o cabinho. E a outra dica que eu dou para vocês, para armazenar o morango, não deixe-os amontoados no potinho ou, se você for comprar e vier, num saco. Procure colocá-los ou num tupperware aberto ou num pote de vidro com justamente esses cabinhos todos viradinhos para baixo e um do ladinho do outro, sem tampar na geladeira. Assim, eles vão durar muito mais na geladeira. Então, dadas as duas dicas, vamos lá. Eu cortei em pedacinhos pequenininhos, que assim a gente economiza um pouco no tempo do cozimento. Eu já tenho uma geleia de morango com pimenta aqui no canal. Mas essa, além de ter a pimenta, ainda vai ter o azedinho ou a acidez do balsâmico. O açúcar. Eu normalmente gosto de usar sempre metade de açúcar em relação ao ingrediente principal e não vou fugir à regra. Então, 150 gramas de açúcar demerara, mas você fique à vontade de usar qualquer açúcar, até mesmo o açúcar mascavo, porque como a gente vai usar ingredientes líquidos mais escuros, não vai ter tanta diferença. Vamos então para os líquidos. Eu tenho aqui 120 ml de uma infusão que eu fiz com 150 ml de água fervente e 5 gramas de pimenta calabresa. Depois que a água estava fervendo, eu coloquei a pimenta, por isso que você também precisa da balança, e deixei que a água pegasse o sabor da pimenta. O outro ingrediente é o balsâmico. Esse balsâmico aqui, ele é um pouco cremoso, então não se assustem se no fundo ainda tiver um pouquinho de uma parte mais firme, mais cremosa. Olha lá, ele parece um creme. Quando eu comprei, dizia que ele era meio cremoso. E realmente é. Agora então, o que a gente vai fazer? A gente vai cozinhar aqui essa mistura em fogo baixo, mexendo sempre para que o açúcar não vá para o fundo e com isso ele não venha a queimar. Após 40 minutos aqui no meu fogareirinho, vocês podem ver que os morangos já praticamente, alguns já se dissolveram, mas ainda tem alguns pedacinhos. Já temos uma parte líquida mais encorpada. E o que eu vou fazer agora, gente? Antes de colocar esse ingrediente aqui, eu vou pegar o meu mixer e vou processar esta geleia ali na pia. Por que eu vou processar? Normalmente eu prefiro as minhas geleias mais rústicas, mais pedaçudas, só que esta geleia eu quero que ela seja quase como um molho, porque eu vou fazer uns drumetes, em vez de fazer como eu fiz nessa receita dos drumetes picantes, eu vou usar esse molho, essa geleia, molho por cima. Então eu vou processar. Mas se você quiser que a sua geleia fique mais rústica, você deixe assim. Aí você vai poder já adicionar esse ingrediente, que eu vou fazer surpresa e que eu vou ali então processar aqui a minha geleia e já volto. É vapt-vupt. Agora que eu já processei, eu posso usar o meu ingrediente surpresa, que será pectina de beterraba. Eu tenho 60 ml. Aí você chega, dá uma olhada na minha playlist morango, que lá é mais fácil de você, encontrar as geleias de morango, porque na nossa playlist conservas e geleias
nós temos muitas geleias e muitas conservas, fica mais difícil. Aí você vê uma geleia de morango que eu fiz alguns anos atrás e você fala, ué, mas você não usou pectina nesta geleia. É verdade. Mas hoje em dia eu não abro mão desse ingrediente por algumas razões. A primeira é a durabilidade. Quando você usa pectina, você aumenta a durabilidade da sua geleia. E as outras duas, diminuir o tempo de cozimento e a quantidade de açúcar. Por isso que hoje em dia eu sempre uso pectina. Inclusive também dê uma olhadinha na nossa playlist pectina, que lá você vai achar a receita desta pectina e de outras que eu já fiz aqui no canal também. Como você também pode utilizar a pectina liofilizada. Lembrando sempre que você deve seguir as instruções do fabricante quanto à quantidade, mas a dica que eu dou é a seguinte: separe um pouco da quantidade de açúcar para misturar a pectina nessa quantidade para você aí, então colocar a pectina na geleia. Se você colocar a pectina sozinha diretamente na geleia, ela endurece e não tem mais jeito de você salvar a sua receita, a não ser que você fique coando os pedaços para poder utilizar novamente. E aqui então estão os indícios que a geleia está no ponto para o meu gosto. Primeiro, as bolhas, que estão mais delicadas porque eu mantive o fogo bem baixinho para evitar qualquer acidente. Segundo, olha só como ela está bem cremosa, já não está mais tão líquida, tão fácil de mexer. E a outra, olha só, se eu cobrir, vou até inclinar um pouquinho aqui a colher para pegar bastante, as costas da colher, olha como é que ela demora para escorrer. E se eu passar a mão onde tem a geleia, vai formar um caminho e ele não vai se juntar. Olha só. Tá vendo? Agora eu vou aguardar que a minha geleia esfrie para mostrar para vocês exatamente como é que é a textura que eu gosto que fique. Eu queria que ela ficasse um molho, mas caso você queira ela mais consistente, é muito simples, é só você deixar mais tempo no fogo. Agora, vale lembrar que você deve tomar cuidado e manter a temperatura bem baixinha para que não queime. Então vamos lá. Olha só